Sabe toda aquela discussão, aquela votação importante que a gente vê no parlamento? Pois é, por trás de tudo isso tem um livro de regras, quase invisível, que define quem manda no jogo. Hoje a gente vai decifrar esse manual e entender como o poder lá dentro é organizado de verdade. Pois é, essa é a pergunta que vale ouro, né? Como é que se pega centenas de políticos de um monte de partidos diferentes e faz com que eles consigam decidir alguma coisa? A resposta está num sistema, num conjunto de regras feito exatamente para criar ordem a partir desse caos em potencial. E o primeiro passo para botar ordem nessa casa é exatamente isso aí: montar times. Essas alianças, que a gente vai chamar de blocos, são a base de tudo. Vamos entender como é que eles funcionam. Então, para organizar todo esse poder, a primeira coisa é criar alianças. Os partidos sozinhos se juntam para formar grupos maiores, mais influentes e assim consolidar a força deles. E a principal ferramenta para isso tem um nome específico. E essa ferramenta principal tem nome e sobrenome. É o tal do bloco parlamentar. Entender o que é isso significa entender a primeira grande jogada no tabuleiro do poder dentro do legislativo. O ponto central aqui é o seguinte: vários partidos diferentes resolvem juntar suas bancadas e agir como se fossem um só. E o detalhe que muda tudo é que essa força toda passa a ter um líder só, um líder comum. E olha, essa decisão de se unir, isso causa uma reviravolta no poder e é na hora. Para entrar no bloco, os líderes dos partidos precisam abrir mão de uma coisa que é valiosíssima para eles, a própria autoridade. É aqui que a gente vê a consequência na prática. O poder, literalmente, muda de mãos. Os líderes de cada partido abrem mão das suas atribuições, das suas prerrogativas formais, e todo esse poder vai para a mão de uma pessoa só, o líder do bloco. É uma centralização de poder total. Mas calma lá, essa concentração toda de poder não é bagunçada, não. Existem regras bem claras para formar e tocar esses blocos. E a primeira delas tem a ver com tamanho. Pois é, tamanho é documento aqui. Para um bloco parlamentar ser levado a sério, ser reconhecido oficialmente, ele precisa representar no mínimo 3% do total de membros da casa. É tipo uma cláusula de barreira para garantir que só quem tem alguma relevância entre no jogo. E não para por aí. Tem mais regras importantes. Primeira, um bloco não é para sempre. Ele só dura uma legislatura. Segundo, um partido não pode ficar em 2 blocos ao mesmo tempo. Tem que escolher um lado. E terceiro, para dar uma estabilidade, se um partido resolve sair de um bloco, ele fica de castigo. Não pode entrar em outro naquele mesmo ano legislativo. Ok, então os blocos foram formados. A pergunta agora é: quem está no comando? O sistema precisa ter um jeito oficial de dizer quem é a maioria. A regra principal é bem direta ao ponto. A maioria é o partido ou, o que é mais comum, o bloco que consegue juntar a maioria absoluta dos parlamentares, ou seja, mais da metade, o primeiro número inteiro acima da metade. Tá, mas e se ninguém conseguir esse número mágico? Se ninguém tiver a maioria absoluta? Bom, o regimento já pensou nisso. Nesse cenário, o maior partido ou o maior bloco em número de membros simplesmente assume o papel e as funções de maioria. Agora, a gente chega na parte que é, talvez, a mais cheia de nuances e que mais confunde a cabeça das pessoas. A definição de minoria no regimento, olha, não é nada do que a gente imagina. A gente pensa, por intuição, que a minoria é só o menor grupo, certo? A menor bancada. Mas quando a gente fala dessas regras, a resposta é um sonoro não. O pulo do gato está nessa frase aí do regimento. A minoria é a representação imediatamente inferior, ou seja, a segunda maior. E essa é a parte crucial, que tenha uma posição diversa da maioria. É uma definição que depende da relação entre os grupos. Para ficar mais fácil, vamos dividir isso em passos. Passo 1. O governo diz o que pensa sobre um assunto. Passo 2. A maioria reage, diz qual é a posição dela em relação ao governo. E aí vem o passo 3. A minoria é o próximo maior grupo que tem uma opinião diferente da maioria. E isso aqui é genial porque mostra o ponto principal. Não é só uma briga de governo contra oposição. A identidade da minoria é definida porque ela discorda da maioria. Quer dizer, a minoria pode até concordar com o governo em algum ponto, desde que a posição dela seja diferente da maioria. Certo, mas para que essa complicação toda para definir quem é maioria e quem é minoria? Porque esses nomes não são só rótulos, sabe? Eles se transformam em poder político de verdade, com consequências bem práticas.
Uma analogia perfeita para entender isso é pensar que essas regras são o sistema operacional do parlamento. Elas ficam ali, rodando nos bastidores, mas são elas que definem tudo o que pode e o que não pode acontecer na prática. No fim das contas, ser a maioria ou a minoria oficial define quem vai comandar as comissões mais poderosas, quem tem o direito de indicar nomes para cargos de liderança e, o mais importante de tudo, quem controla a pauta de votações. É a diferença entre ditar o ritmo do jogo e só poder reagir ao que acontece. E tudo isso nos traz para uma última reflexão. Entender essas regras formais é como aprender a gramática da política. A grande questão que fica é: como é que os políticos usam essa gramática no dia a dia para escrever a história, nas negociações, nas alianças, nas disputas que a gente não vê? Entender isso, bom, isso é entender a essência do jogo do poder.